mercado brasileiro de franquias no exterior cresce 10% ao ano. Governo e empresários do setor de transportes querem que as obras de acesso ao Porto do Rio sejam incluídas no orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento. A despedida do benemérito da ACRJ e ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Carlos Henrique de Carvalho Frois. Ele morreu no último dia 22 de julho. E veja também, de Camelô a empresário de sucesso e um dos melhores palestrantes do mundo, Davi Portes, dá dicas de empreendedorismo e inovação. Está no ar o Jornal do Empresário, o primeiro webjornal do empresariado brasileiro. Atualmente, 105 franquias brasileiras operam em 45 países, com destaque para a Europa. Há 3 anos, esse número não passava de 92. De acordo com o presidente do Conselho Empresarial de Franchise da Associação Comercial do Rio, os principais desafios para os empresários são a adequação local e os investimentos financeiros e de pessoal necessários para a estruturação da franquia no exterior. Abrir uma franquia no exterior pode ser uma ótima oportunidade para diversos empreendedores. As franquias possuem desafios próprios. Planejamento e conhecimento da área em que se quer atuar são essenciais para que o negócio dê certo. Tem que estar bem capitalizado, porque o investimento vai ser de maturação mais longa e precisa se prevenir inicialmente registrando a sua marca no exterior, na União Europeia ou nos países para onde pretende instalar suas unidades franqueadas. Isso é um preliminar e prejudicial, tem que cuidar primeiro da proteção da sua marca e a escolha de um master franqueado. Esse é o segredo de se expandir no exterior, é a escolha de um master franqueado, também conhecido como subfranqueador. Pensando nesse mercado, o presidente do Conselho Empresarial de Franchising da ACRJ anunciou o lançamento do projeto Franchising Sem Barreiras, de incentivo à inserção das marcas nacionais no mercado externo. Como exportar com sucesso sua franquia para o exterior. E o Franchising Sem Fronteiras é assim, uma bandeira que vamos lançar aqui na Associação Comercial. O governo do estado solicitou a inclusão de obras de acesso ao Porto do Rio na terceira fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 3. O subsecretário estadual de Transportes estima que as obras custem cerca de 250 milhões de reais e possam ser concluídas em 2 anos. Para Adelmo Pinho, o projeto de construção dos acessos complementares se divide em 2 fases. Essas 2 obras, o mergulhão de acesso ao porto e a avenida alternativa completa, custam aproximadamente 250 milhões de reais. O subsecretário disse ainda que o próximo passo será entregar os projetos conceituais das obras para o governo federal em, no máximo, 2 meses. São empreendimentos que podem ser feitos em 2 anos, é perfeitamente viável os 2 empreendimentos, e vai ser uma grande contribuição para a fluidez do tráfego nessa área da região metropolitana do Rio. Uma grande ajuda para a fluidez na Avenida Brasil e naquele entorno ali da rodoviária, aquela região em geral. Apesar dos grandes eventos, a cidade do Rio ocupa a 4ª posição no ranking de competitividade turística do Ministério do Turismo, atrás de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Para o coordenador do Observatório de Estudos sobre o Rio de Janeiro da UFRJ, a falta de planejamento sobre as políticas públicas para o turismo emperra o desenvolvimento do setor. O Rio de Janeiro, mesmo sendo a cidade mais visitada do país, ainda enfrenta problemas no setor turístico por conta da falta de infraestrutura. A análise é do coordenador do Observatório de Estudos sobre o Rio de Janeiro da UFRJ. Nós perdemos a capital, não construímos estratégias, até hoje a gente tem pouca tradição de reflexão sobre o Rio de Janeiro. Aí os lobbies aqui, às vezes, quer dizer que são lobbies que não dizem interesse à maioria da sociedade, acabam muitas vezes prevalecendo. E o que eu falei, quer dizer, as cassações atingiram o Rio de Janeiro como não atingiram nenhuma outra região brasileira.
A questão da segurança também foi apontada pelo economista como outro gargalo. A política com Beltrame ela teve grandes avanços. É importante melhorar, quer dizer, o padrão ético na polícia, continuar melhorando, ainda tem muito desafio com relação a isso. E a gente precisa pensar a metrópole carioca. Se a gente olhar a periferia metropolitana do Rio de Janeiro, os dados de violência são muito piores do que a periferia de São Paulo e Belo Horizonte. Quer dizer, enquanto na Zona Sul você tem 4 homicídios por 100 mil habitantes, em São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, esse número é de 50 homicídios por 100 mil habitantes. Veja a seguir. Com dicas inovadoras, Camelô vira empresário de sucesso, ganha título de melhor palestrante do mundo e dá dicas de empreendedorismo aqui na CRJ. Voltamos já. Oferecimento Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. E Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Depois de viver nas ruas do Rio de Janeiro com a esposa grávida, ele montou uma banca de doces no centro da cidade e passou a atrair a atenção de grandes investidores e de toda a imprensa nacional. No final da década de 80, criou um serviço inédito de drive-thru. No começo dos 90, passou a vender pela internet e antes mesmo disso, já havia instalado um serviço de atendimento delivery. Tudo isso para uma banca de doces. Conhecido como David The Camelot, Davi Portes trilhou um caminho de sucesso na área do empreendedorismo. Com ousadia e visão, o empresário se tornou um camelô diferenciado na década de 80. Hoje, Davi é convidado para dar palestras e seminários em todo o Brasil e no exterior. Eu já estou nesse ramo já há 15 anos, já fui convidado pelo governo da China para dar aula de empreendedorismo, Japão, várias partes do mundo. E no Brasil, o Sebrae é um dos maiores parceiros do David, né? Para motivar essa galera que estão começando, né? Nesse mundo novo aí. Boa notícia para as pequenas empresas do Rio de Janeiro. O Sebrae anunciou durante seminário do Conselho Empresarial de Inovação e Tecnologia da CRJ que vai oferecer consultoria gratuita sobre como as empresas podem inovar em suas estratégias e produtos. A ação faz parte do programa Agentes Locais de Inovação, o ALI. As empresas participantes vão receber agentes do Sebrae em suas filiais para consultoria durante 2 anos e meio. Poliana Valente, coordenadora estadual do ALI, falou que a ação possibilita mudanças que geram impacto na gestão empresarial, nos produtos, processos e nos nichos de mercado das empresas. A ideia é que a gente possa sensibilizar esses pequenos negócios para o tema da inovação, desde esse processo de informação do que é inovação e quais são as possíveis soluções de inovação e até a gestão da inovação desses pequenos negócios de forma que eles se tornem diferenciados, competitivos, consigam suportar até esse período de crise. O ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e benemérito da Associação Comercial do Rio, Carlos Henrique de Carvalho Frois, de 86 anos, morreu na madrugada do último dia 22. Carlos Henrique Frois era associado da CRJ desde 2001 e ele foi eleito benemérito da casa em 2010. Ilustre jurista brasileiro, o advogado Carlos Henrique Frois se associou à CRJ em 2001, onde fez grandes amigos. Em 2010, foi eleito benemérito da casa. Aqui na casa, ele só tinha amigos. Todos gostavam dele, porque ele era uma pessoa pacífica, um homem da paz. Poliglota, fundou a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual e integrou o Comitê Brasileiro e a Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional. Frois morreu no dia 22 de julho por complicações em um quadro de anemia aguda. Ele deixa a esposa Lícia Lacerda e 2 filhas. Aqui na Associação Comercial, ele colaborou bastante, integrou o nosso Conselho Fiscal e depois o nosso Conselho de Beneméritos, né, o Conselho Superior. Então ele é uma pessoa que deixa muita saudade e vai fazer muita falta. O Jornal do Empresário, o primeiro webjornal do empresariado brasileiro, termina com uma homenagem ao benemérito Carlos Henrique Frois. Até a próxima edição.